Bom dia, bom dia. Vamos agora de capítulo 6, músculo esquelético. Enfim, vai começar os capítulos bons, tá, gente? Aquela nossa etapa de sofrimento de aprender um monte de numerozinho já vai diminuir. Daqui para frente quem sobreviveu, só coisas boas. Vamos começar só dando aquela marocada nos tipos de músculo. A gente tem músculos estriados. Deixa eu pegar minha canetinha. Nós temos músculos estriados. Nós temos músculos estriados cardíaco. E nós temos a musculatura lisa. Os três vão ser estudados em capítulos diferentes. Hoje a gente vai estudar só a célula da musculatura esquelética, certo? Aproximadamente 10% do corpo é músculo esquelético, ou deveria ser. E 10% é músculo liso cardíaco. Voltando aqui, quem faz bioimpedância, você consegue ver no exame da bioimpedância qual é o teu percentual de gordura e qual é o teu percentual de músculos, de ossos. É muito interessante. Quem nunca fez, fica a dica. Fisiologia do músculo esquelético. Vamos lá. Os músculos esqueléticos... gente, nessa apresentação eu coloquei algumas imagens que não estão na apresentação original da prof, como essa. Então, vamos. Anatomia e fisiologia do músculo esquelético. O músculo esquelético está formado por numerosas fibras. Quando a gente lembra dessas fibrazinhas esqueléticas, lá do laboratório de Anato, com um diâmetro de 10 a 80 milímetros. Na maior parte das fibras musculares, elas estão do começo ao fim do músculo. Está aqui de pretinho. Elas estão acompanhando do tendão de inserção até o tendão agistal do músculo, certo? Então, é o que a gente fala, que essa fibra se estende em toda a sua longitude e, habitualmente, está inervada por uma só terminação nervosa que está localizada no ponto médio. O que a gente vai ver aqui na nossa figurinha? A gente vai ver aqui, por exemplo... tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui é um ponto... Deixa eu apagar tudo. Pronto, agora está mais fácil. O que ele está ali falando aqui? Que os músculos esqueléticos são numerosas fibras que se estendem na longitude inteira do músculo. Então, ele vem de um ponto a outro do músculo. E ele está dizendo aqui que, normalmente, é inervado por apenas uma localização ou uma inserção nervosa que está no ponto médio da fibra. Então, a gente pode olhar bem aqui, por exemplo, o músculo braquial, que está, tá vendo aqui o pontinho da inserção? Tá vendo o pontinho da inserção? Então, deixa eu só responder aqui um aluno no chat. Eu não sei fechar o chat, gente. Close, beleza. Então, aqui o músculo braquial está sendo alimentado, está sendo inervado por uma das ramas colaterais desse músculo cutâneo. Sarcolema, vamos logo aprender algumas coisas. Sarcolema é a membrana plasmática, junto com uma coberta externa feita principalmente de colágeno. Então, esse sarcolema, ele vai estar recobrindo essas fibras e ele vai ser o extremo do sarcolema, junto com as fibras tendinosas, é o que vai formar aqui, ó, somando com os tendões musculares, vai estar formando o tendão. Então, o extremo do sarcolema mais a fibra tendinosa forma quem? Os tendões musculares. Lembra de qual cartílago é formado o tendão? Fibrocartílago. Sei que vocês lembram, estou falando aqui só por desapego de consciência. Cada extremo
da capa superficial de um sarcolema vai se fusionar com uma fibra tendinosa. E estas vão se agrupar em feixes e formam os tendões. E os tendões vão se fixar nos ossos. Tudo isso a gente viu lindamente em anato. Não tão lindamente, né, porque a pandemia não deixou, mas enfim, vimos. Vamos agora falar um pouquinho sobre as miofibrilas. Cada fibra muscular contém vários centos a miles de miofibrila, de 100 a 1000, de unidades de miofibrila. Isso aqui, esse número, ela falou várias vezes na aula, tá? E ela fez perguntas também a respeito disso. Cada miofibrila está formada por cerca de 1.500.000 filamentos de miosina, isso aqui eu quero que anotem, por favor, e 3.000 filamentos de actina. E esses são responsáveis pela contração. Então, 1.500 filamentos de miosina, 3.000 filamentos de actina. Então, se ela perguntar, como é a composição de uma miofibrila? Aí você fala, a miofibrila ela é formada por 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina, e que são responsáveis pela contração muscular. Esses filamentos, eles se interdigitam e aparecem bandas claras e bandas escuras. Nós vamos já ver o desenho. As bandas claras são chamadas de bandas I e contém actina, e as bandas escuras são chamadas de banda A e são filamentos de miosina, certo? Vamos ao desenho, que no desenho vai facilitar para nós. Então, aqui, ó, é um músculo, isso aqui é um fascículo muscular recoberto por suas vainas, que a gente viu também lá em anato. Isso aqui separando uma fibra muscular, isso aqui separando uma miofibrila, isso aqui separando a unidade, ó, 2 discos zeta e banda A e banda I, que vão formar a unidade funcional do músculo, que a gente vai ver também daqui a pouquinho. Então, a banda A, como vocês podem ver aqui, ó, banda A e banda I. Isso aqui caiu na prova, gente. A banda I, tá bem aqui o desenho dela, ó, banda I, ela é a banda clara. E ela é banda clara, ela é formada de actina. Por quê? Porque a actina é um filamento mais delgado. Olha aqui o bichinho delgadinho, delgadinho, delgadinho. Já a banda A, tá vendo aqui, ó? Banda A, ela é chamada de banda escura. Vou botar o oscura para a gente fixar lá. E que os filamentos são mais grossos. Então, eles são filamentos de miosina. Quem é mais grosso? A miosina. É muito mais grosso que a actina. Então, aqui a gente tem o desenhozinho, ó, dos filamentos. Nós temos aqui o desenhozinho dos filamentos de actina, ó, da cabeça de actina. Então, tá aqui, a gente consegue ver por aqui, certo? Então, banda A, miosina, banda I, actina. E aqui é o desenhozinho da unidade entre duas bandas, entre dois discos zeta. Olha só. A interação entre as pontes cruzadas, gente, vocês lembram que é ponte cruzada? Volta a imagem. Volta a imagem. Opa, a imagem não quer voltar. Volta a imagem. Quando a gente tiver o sarcômero, que é essa unidade funcional, unidade formadora das miofibrilas, que está entre dois discos zeta, que aqui, ó, o sarcômero está entre dois discos zeta, nós vamos ter uma unidade contrátil. Essa é uma unidade contrátil. O sarcômero é uma unidade contrátil, que é formada
por actina, por filamentos de actina e filamentos de miosina, certo? Os filamentos de miosina, eles têm uma cabeça. E essa cabeça é que ela vai se fixar no filamento de actina para fazer as pontes cruzadas e o movimento do golpe ativo, que é o que vai fazendo, cada vez que ela faz isso aqui, ó, ela empurra a miosina, a actina. Aí ela vai, vem e faz de novo, e empurra um pouquinho mais, acorta, na verdade. Acorta a fibra muscular. E assim, o músculo vai fazendo um movimento de contração e de relaxamento. Então, é isso que ele fala aqui, que as interações entre as pontes cruzadas, que é a cabeça da miosina, e os filamentos da actina é que produz a contração. Lá no canal, lá no Insta, @explicando medicina, tem um vídeo, o vídeo que colocaram na nossa plataforma estudantil, que tem como que funcionam as pontes cruzadas. Muito bonitinho o vídeo. Mostra como é que o cálcio trabalha, onde é que o ATP entra, a importância do ATP no processo, mostra o movimento de contração e relaxamento muscular. Então, todo mundo vai lá e dá uma olhada no vídeo, um vídeo do YouTube que está lá, que foi colocado na plataforma da gente. Showzíssimo vídeo. Então, os extremos dos filamentos de actina, eles estão unidos ao disco zeta. Então, tá aqui, ó, disco zeta. Deixa eu ver se eu tenho cor azul. Tem. Cor azul grossinha. Então, ó, disco zeta, certo? Os extremos do filamento de actina, eles estão unidos no disco zeta. Desde esse disco, os filamentos se estendem em todas as direções, em ambas as direções. Então, eles vêm para esse sarcômero e vêm para o outro sarcômero, que é o vizinho. Mesma coisa, aqui é um disco zeta. Vem para esse sarcômero, vem para o sarcômero, que é o vizinho. Os filamentos de actina, aqui, filamentos de actina. Os filamentos de miosina, não. Vou trocar de cor. Os filamentos de actina ou de miosina, eles estão aqui no meio, eles são filamentos mais grossos, certo? Tá aqui as cabeças dos filamentos de miosina, cabeça, 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 cabeça. Tá vendo como essas cabeças, elas vão tocar na actina? Quando for para desenvolver o movimento do golpe ativo, a gente vai já saber como é que vai fazer esse movimento. Então, o disco zeta está formado por proteínas filamentosas distintas dos proteínas de actina e miosina. Essas proteínas é que vão fazer com que os filamentos de actina fiquem no lugar, com que tudo fique no lugar. A porção da miofibrila que está entre os discos zeta, entre um disco zeta e o outro disco zeta, a gente já sabe que o nome dele é sarcômero. Então, quais são os conceitos novos que a gente vai ter aqui? Sarcômero, que é o sarcômero está entre dois discos zeta e é a unidade funcional da contratilidade. Nós já sabemos aqui o que é banda A, que é a banda escura, que ela é de miosina. Nós já sabemos aqui o que é banda I, que é a banda clara. Por que ela é clara? Porque a actina, os filamentos são fininhos. Então, que é de actina, e por isso ela é clara. E nós já sabemos que é a união dos dois, né? A interação, na verdade, a interação entre os pontes cruzadas. Deixa eu apagar aqui o risquei muito. A interação entre as pontes cruzadas do filamento de miosina
E os filamentos de actina é que vão produzir a contração. Então, isso aqui nós já aprendemos. Sarcômero, banda A, banda I, temos 1.500 filamentos de miosina, temos 3.000 filamentos de actina, formando o sarcômero, que é a nossa unidade funcional. Passando para frente. Olha aqui, outra coisa bonitinha. A organização da fibra muscular. A fibra muscular, ela tem um sarcolema. Gente, temos que procurar o que é sarcolema. Sarcolema, o sarcômero, cadê o sarcômero? Sarcolema, o sarcômero, os túbulos T, o retículo endoplasmático, que aqui vai ser chamado de sarcoplasmático, tudo isso está envolvido na organização dessa fibra muscular, certo? Então, sarcoplasma, deixa eu ver se está aqui no desenho, não está, mas eu vou colocar bem aqui o nome dele. Sarcoplasma. São conceitos que eles são utilizados só dentro da organização da fibra muscular. Então, o sarcoplasma, ele é um líquido, o líquido intracelular, na verdade, extracelular, né? Que está presente entre essas miofibrilas. Então, essas miofibrilas, que é aqui, ó, miofibrilas. Essas miofibrilas, entre elas tem um líquido, que é o sarcoplasma. Esse sarcoplasma, vou apagar aqui. Esse sarcoplasma, ele tem íons que são relacionados com essa contração. Magnésio e tem o PO3, que é o íon fosfato. E tem também potássio. O retículo sarcoplasmático, nas outras células, ele seria chamado de retículo endoplasmático, mas aqui ele é sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático, ele é super importante na contração muscular, porque aqui dentro desse retículo, primeiro ele vai envolver, tá vendo aqui? Ele envolvendo os miofilamentos. Então, primeiro ele vai ajudar no controle dessa contração envolvendo os miofilamentos. E também ele vai ter junto dele liberação do cálcio, e que a gente vai entender daqui a pouco por que o cálcio é tão importante. Porque o cálcio, ele libera esse complexo da troponina, tropomiosina, para a actina poder se mover. Então, a gente vai entender como esse retículo sarcoplasmático, tá vendo que é esses verdinhos, ó, esse jogo de teias verdinhas em todos os cantos, é o retículo sarcoplasmático. Então, ele tem altíssimas quantidades de cálcio, e é aqui que vai ter essa liberação, certo? E o sarcolema é a membrana total, que vai envolver, que a gente já viu lá atrás, que é a membrana que vai envolver toda esse complexo dos miofilamentos e miofibrilas, certo? Então, são conceitos novos que quem estudou fisiologia lá direitinho, no Físio 2, deve lembrar. Então, vamos para frente. Lembra que eu falei que existe um filamento que mantém a actina e a miosina? Jesus, mas eu sou muito burra, Senhor. Gente, eu não vou parar a aula, porque aqui a gente não tem corte, porque a vida não tem corte. Então, a gente vai procurar onde a gente ficou. Quem disse que a vida é fácil? Quem disse? Pronto, voltamos. Então, vamos. Eu falei para vocês que entre as duas bandas zeta, aqui, duas bandas zeta, sai a actina para um lado e a actina para o outro. A actina para um lado, uma actina para o outro. E que tem uma proteína que mantinha tudo no lugar. Então, é a titina. Já caiu na prova também, gente.
Então, a citina é uma proteína filamentosa e muito, 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 muito elástica, que atua como uma armação, mantém no posicionamento os filamentos de actina e miosina, de forma que funciona a maquinaria contrátil do sarcômero. Quem é sarcômero, meu povo? É a unidade funcional que é entre dois discos zeta, formado por 1.500 actina, formado por 3.000 miosina. Vocês têm que enjoar até saber dessa história. Então, a titina é uma das principais proteínas do corpo. A titina une a banda zeta ao outro extremo da miosina. Ela mantém a armação da actina e da miosina nos seus devidos lugares para organizar o maquinário contrátil do sarcômero. Beleza? Todo mundo já sabe que o nome dela é quem? Titina. Vamos aos conceitinhos novos que a gente viu ainda agora há pouco. Sarcoplasma. Estão pedindo para ir mais devagar. That's ok, vou mais devagar. Despacio, profe. Mas até aqui entendeu, querida pessoa do chat? Não quer mais responder. Não me ama mais. Ah, entendeu. Muito obrigada. Gente, se eu falei muito rápido, porque realmente eu falo muito rápido. Bota nos comentários se tiver alguma dúvida, depois eu respondo. Posso responder até pelo Insta, quiser me mandar um direct, eu respondo também pelo direct. Ontem eu respondi várias perguntinhas pelo direct. Obrigada para quem perguntou. Então, sarcoplasma. Os espaços entre as miofibrilas estão cheios de líquido intracelular denominado sarcoplasma. Esse sarcoplasma, ele tem bastante potássio, bastante magnésio e bastante íons fosfato. É super importante o magnésio nesse movimento da contração, porque a contração ela só se dá na presença de magnésio e de fosfato, que vai vir os ATP, né? Senão não tem contração. Também possui uma grande quantidade de mitocôndrias. Essa mitocôndria, gente, ela vai prover grandes quantidades de ATP, porque todo esse processo da contração, ela vai envolver ATP, tá bom? Então, sarcoplasma. Sarcoplasma é o líquido intracelular presente entre as miofibrilas, certo? Beleza? E o que é uma miofibrila? Miofibrila é a unidadezinha contrátil, aquele do nosso, vou voltar aqui o nosso desenho. Olha a miofibrila. Olha a miofibrila. Certo? Vai ser a menorzinha unidade, e depois dela é a unidade do sarcômero. Certo? Então, miofibrila, miofilamento, todos eles lindos envolvidos pelo retículo sarcoplasmático e pelo sarcolema. Beleza? Essa imagem a gente ainda vai voltar elas várias vezes. Muito bem, então sarcoplasma é o líquido. Tem potássio, magnésio e fosfato. E um montão de mitocôndria, porque a gente precisa de ATP, e não é pouco, não. Outra função, outro conceito, retículo sarcoplásmico, a gente meio que já falou. Olha aqui o desenho do sarcoplasma, ou do retículo sarcoplasmático, tá? O sarcoplasma, ele rodeia as miofibrilas em todas as fibras musculares e se encontra como se a fibra muscular se encontrasse rodeada por esse retículo, certo? Então, quanto mais rápida é a contração dessas fibras musculares, mais retículo sarcoplasmático ela vai ter.
Por quê? Porque ela vai precisar de liberação de cálcio, muito mais cálcio. Ela vai precisar de muito mais suporte para manter as contrações rápidas. Então, é a lógica da vida. Aí, aqui, ó. Esse aqui vai ser os túbulo T. Esse aqui, ó, um túbulo T, o sarcolema. Aí, aqui eu vou ter, ó, aqui, ó, retículo sarcoplásmico, vai liberando os cálciozinhos. Tá bem aqui, eu tenho minha quitina, aqui dentro as cabecinhas, onde você olha que tem essas cabecinhas aqui, ó, é a miosina. E isso aqui vai formar a minha contração muscular. Mecanismo da contração muscular. Vamos lá, gente. Isso aqui, ela vai perguntar, não tenha dúvida de ser feliz. Ela vai dizer, como é que gera a contração muscular? Não tem jeito. Pode sentar e chorar, porque ela vai perguntar. A função da titina, vou voltar aqui a fotinho. Perguntaram aqui no chat a função da titina. A função da titina, ela está no túbulo, caneta, ela está aqui nesse disco zeta, justamente para organizar, para manter no lugar a quitina, e para manter no lugar as miosinas. Então, ela é uma proteína elástica, que ela tem essa função. Gente, essas minhas miosinas tão lindas. Sexy. Então, ela é uma proteína elástica e que ela vai ter essa função de estar mantendo todas as coisas no lugar. Meu tempo está acabando. Vamos ver aqui, só se dá mais um. Vamos deixar, então, esse mecanismo de contração para a gente começar todo na parte 2 da aula. Espero vocês já já.